Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Sá e hoje, atendendo o pedido aí de um amigo das redes sociais, ele disse: Edmilson, cara, vai lá, fala sobre dicas de leitura. E eu aproveito esse momento para falar sobre algumas dicas aí de leitura. Eu vejo a leitura como uma das minhas paixões, certo? E a primeira dica de leitura que eu posso dar para vocês é cuidado com uma questão fisiológica, né? Todo mundo vai passar por isso. Acho que a primeira coisa que acontece nos primeiros 2 ou 5 minutos que você começa a ler é aquela sensação de soninho, né? E você começa a bocejar, abrir a boca. Então, isso é uma coisa natural, porque teu corpo está em repouso. E o cérebro, ele vai entender que repouso é descanso, ou querer dormir, sono, e libera aqueles hormônios, né, que dá aquela sensação de soninho. Então, qual é a minha dica? Olha, se levanta, resiste, faz esse teste, sério, e você vai ter a prova de que se você se levantar, se você resistir, lavar o rosto, escovar os dentes, isso ajuda pra caramba. Se você conseguir passar esse momento, você vai ter entre 2 a 3 horas de leitura sem nenhum problema. Então, passado esse momento, eu venho com algumas dicas, outras dicas aí para vocês. A primeira é: por que ler? Ora, desde que a escrita foi inventada, pelo menos 6.000 anos, seja a escrita cuneiforme na Suméria, seja a escrita hieróglifa lá no Egito, ou a escrita de ideograma lá na China, né, que são as mais antigas do mundo, ela tinha uma função. Primeiro, de registrar as informações, alguma coisa, e passar essas informações com o tempo. Mas lembra, escrita exige leitura. Então, ela foi fundamental para a vida da humanidade e é na atualidade. Apesar de vivermos na era digital, de que as pessoas preferem digitar símbolos a escrever, a leitura precisa ser algo que seja extremamente prioridade na nossa vida. E por que eu falo isso? Recentemente, alguns alunos do terceiro ano perguntaram: Edmilson, professor, fala aí, dá dicas a gente sobre redação. E na minha mente veio a primeira coisa que poderia falar para eles: olha, a principal dica de uma boa redação é a leitura. E eles ficaram assim: como assim leitura? Ora, se tu não ler a tua redação, por mais que tu saiba de como se faz uma redação e com essas regras, se você não ler, a tua redação vai ser fraca, vai ser pobre. Então você precisa ler. Mas como é que esse ler tem que acontecer? Eu gosto muito de falar de uma coisa que faz parte da minha vida. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito. Ele diz assim: quando eu ouço, eu esqueço. Quando eu vejo, eu entendo. Mas só quando eu faço é que eu aprendo. Então eu aprendi a ler e a escrever. Então tudo aquilo que... Cara, que frase fantástica, né? Que impactante aquele momento que tu tá lendo, que deixa você assim: minha nossa, que coisa linda. Eu escrevo, eu coloco o dia que eu escrevi e o porquê eu escrevi. E aí eu faço duas coisas: além da minha compreensão melhorar, porque eu vou escrever o porquê e o que eu aprendi com aquilo, eu estou exercitando a escrita. Então meu vocabulário e minha escrita melhoram juntas. Então essa dica para mim é uma das mais importantes. E outra coisa que eu acho que a gente pode desenvolver também, eu lembro que um professor meu do primeiro ano de História, foi professor de Ciências Políticas, o professor Antônio Mota, Padre Motinha, ele uma vez disse para mim: Edmilson, entender o texto fora do contexto só gera protesto. E isso me ensinou uma coisa que até hoje eu levo comigo: não adianta, se você vai ler alguma coisa, é preciso contextualizar. Eu adoro história da Segunda Guerra Mundial, mas se eu não sei pelo menos o mínimo sobre a Segunda Guerra Mundial, vou ter dificuldade de entender o porquê daquelas coisas. Se eu, por exemplo, estou lá lendo Sherlock Holmes, se eu estou lendo também aqui Frankenstein, O Médico e o Monstro, né? Obras
que todas elas são da era vitoriana. Se eu não sei o mínimo sobre a era vitoriana, né, o século XIX, que a Inglaterra dominava boa parte do mundo, com o maior império daquela época, então eu vou ter dificuldade de por que algumas literaturas e alguns livros foram escritos naquele momento. Adoro Sherlock Holmes e tenho raiva também, sabe? Mas é aquela raiva boa, porque toda vez que a gente termina uma história de Sherlock Holmes, minha nossa, eu me sinto tão ignorante, estava tão óbvio, estava tão ali, mas só ele enxerga, né? E a gente fica, estava aqui, eu nunca vi. Então esse é o barato da leitura. A gente precisa contextualizar. A mesma coisa acontece se tu vai ler um clássico da antiguidade. Olha aqui Platão com a República, a Apologia a Sócrates ou o Banquete. Então, se tu vai ler sobre Platão, sobre Aristóteles ou Sócrates, é preciso saber pelo menos como era a vida grega há 2.400 anos atrás. Então, a ideia de contextualizar, ela te dá um embasamento. E aí acontece uma outra coisa importante. Você vai ler sabendo os porquês e o para que aquilo foi escrito. Quais as ideias estavam envolvidas ali. E outra coisa que tu vai desenvolver com a leitura é que quando tu começar a perceber que a leitura está fazendo parte já da tua vida, você não precisa mais repetir o que os outros falam, você vai falar por você mesmo. Esse é o grande barato. A gente vê hoje em dia que, minha nossa, quase sempre alguém fala, mas fulano falou isso, você viu o que disseram? Eu soube que alguém já falou sobre isso. E você não vai falar dessa maneira, você vai dizer, eu li, eu escrevi, eu mesmo busquei. Esse é um dos grandes baratos que a leitura ela traz para você. Outra coisa é, quando é que eu vou ler? Olha, isso é uma coisa muito pessoal, certo? Eu costumo ler de manhãzinha, certo? Ou à noite. Durante o dia eu tenho uma técnica, né? Porque eu trabalho. Então sempre levo um livrinho, porque se tiver meia hora, 40 minutos, eu estou lá lendo ele e eu não perco tempo. Tá bem? Então é preciso você se condicionar a um momento seu, um momento próprio seu. Eu me condicionei também a ler sempre com música clássica ao fundo, baixinha. Para mim é uma coisa muito prazerosa. E outra coisa que a gente precisa perceber sobre a leitura é que, seja ela qual for, certo? Olha aí, seja qual for a viagem, se seja a volta ao mundo em 80 dias ou 20 mil léguas submarinas, ou se tu quer saber sobre a história dos conhecimentos, da sabedoria, um mundo de Sofia, se você se habitua a ler 600 páginas, você consegue fazer isso em 1 ou 2 dias, sem esforço algum. Mas se você está com dificuldade ou não tem o hábito de ler, vai parecer uma eternidade. Então é preciso começar a ler, de tal maneira que seja um livro pequenininho que a gente lê em 1 ou 2 horas, ele passa a ser prazeroso, não é? Ele dá e passa a ideia para você de que o essencial é invisível aos olhos, de que há tanta coisa que a gente não consegue apalpar, e o mundo da leitura traz isso para a gente. Ele nos empodera. Eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu tento priorizar algumas leituras na minha vida. E enquanto cristão, eu não consigo ler nada sem antes ler primeiro as Escrituras. É uma coisa que faz parte da minha vida. Eu sinto aquilo que fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu adoro ler primeiro as Escrituras, seja um versículo, um capítulo, né, um tópico pelo qual eu estou estudando para dar uma aula. Porque depois que eu faço isso, depois que eu percebo que coloquei isso em primeiro lugar, todas as outras coisas fluem de uma maneira tão mais gostosa, tão mais simples, tão mais prazerosa. Então, viagem na leitura. Esse ano a gente está vendo que muitas histórias de clássicos estão voltando ao cinema, como Aladdin, que está aqui nas 1001 Noites, e tantas outras, como Ali Babá e os 40 Ladrões, as histórias de Simba. Então, que a gente tenha apego à leitura, certo? Essa é a minha dica. Então, se apeguem à leitura, escrevam o que vocês estão lendo, e isso vai fazer parte de vocês. Com certeza, vai ser tão gostoso. E essa é a minha dica aí para todos vocês.
deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e até a próxima.